No vídeo de hoje, vamos esclarecer se explodir de raiva é natural e também, óbvio, que a gente vai dar algumas dicas para você poder controlar sua raiva. Se tem uma coisa que me irrita profundamente nesse papo positivo tóxico que a gente vê tanto por aí com as mídias digitais, é essa ideia de querer problematizar coisas que para nós é natural. E aí a gente aponta o dedo, a gente fala o que a gente pensa, a gente diz que a gente acha que aquela pessoa tá errada, a gente tem essa mania de já julgar sem compreender direito como aquilo funciona e de repente o que se passou com aquela pessoa que muitas vezes precisa de ajuda. Grande parte da inteligência emocional está em a gente identificar as nossas emoções, a gente conseguir identificá-las dentro da gente. E como a gente faz isso? Observando, se conhecendo, sem julgamento. Se por aí dizem que certas emoções não devem ser sentidas, se por aí dizem que aquilo é errado, a gente já se sente culpada sem nem compreender direito o que se passa. Se você acha que vai gostar desse vídeo, já corre curtir, não deixa para depois, você me ajuda muito, eu fico muito grata e a gente leva esse assunto tão importante para mais e mais pessoas. Além disso, já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já liga as notificações que assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente tem 2 vídeos por semana, sempre falando sobre algo que pode te ajudar e dicas simples para o seu dia a dia. Bom, acho que logo de primeira eu já meio que respondi a minha própria pergunta, né? Mas fica até o fim que eu vou dar umas dicas muito boas e vou explicar melhor como que isso funciona dentro da gente. Pois bem, sentir raiva é natural. Explodir de raiva, fazer merda, se arrepender depois e etc. Infelizmente, também faz parte do nosso sistema. Na verdade, é natural porque acontece naturalmente dentro da gente. Mas digamos assim, não é lá muito bacana, muito ético, né? A gente pode perder muita coisa com isso. Então, é sempre importante a gente entender como a gente pode se acalmar antes de chegar nesse ponto. Você acredita que você é uma pessoa que sente muita raiva ou não? Me conta aqui nos comentários. Eu confesso que eu me acho até bem tranquila. Eu não sou de ter muita raiva ou por motivos muito pequenos. Ou talvez eu até tenha melhorado com o tempo e com o autoconhecimento também. Mas eu me lembro muito de me sentir muito culpada, porque quando a gente tem raiva, muitas vezes a gente tem alguns pensamentos um pouco maldosos, né? Quando a gente tem raiva de outra pessoa, às vezes a gente deseja o mal pra ela e etc. E eu lembro que quando eu passava por momentos assim, eu ficava um pouco escandalizada com poder pensar daquela forma, sabe? Eu pensava assim, gente, mas como assim? Eu não posso pensar assim, isso não é legal, isso não é bacana e etc. Até que eu comecei a compreender melhor os procedimentos, né, da nossa mente e comecei a entender que isso tudo faz parte. Florzinha, a nossa mente é espetacular, mas ela foi feita para trabalhar num mundo muito mais simples do que nós vivemos hoje em dia. Num mundo onde a nossa preocupação era única e exclusivamente sobreviver. Então a gente tinha que aprender ou a lutar e fugir e se alimentar. Basicamente isso. Nós éramos nômades, né? Nós éramos coletores, caçadores, enfim. A nossa mente, ela é feita para nos proteger dentro dessa situação. E mesmo nós temos evoluído milhares de anos, a nossa mente ainda trabalha dessa forma. E vamos pensar que naquela época, ficar analisando se faz X ou Y, se vai para o caminho daqui ou de cá, poderia ser a nossa última análise, né? A gente não ter mais escolha nenhuma, porque o nosso fim chegou. Então, a nossa mente foi feita, de certa forma, para tomar algumas decisões rápidas. E para isso, o nosso emocional, o nosso inconsciente, ele toma conta de tudo e começa ali a mandar. Daniel Goleman chama isso de sequestro emocional, que é exatamente isso que eu falei. É como se a parte emocional do nosso cérebro pegasse e roubasse ali o nosso consciente e a gente começa a se tornar incapaz de pensar direito nas coisas. E por isso, quando a gente está com muita raiva ou muita ansiedade ou outros elementos assim, é normal que muitas vezes a gente tenha um bloqueio da consciência, a gente não consiga pensar direito, a gente não consiga evoluir direito na nossa ideia, mesmo que tão simples. E aí quando passa, muitas vezes a gente olha para trás e fala, gente, mas por que que eu falei isso? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu agi dessa forma e não dessa, né? Era só eu ter virado as costas e saído, não valia ali o meu estresse.
Mas na hora que a gente começa a ter raiva, a gente não consegue ter esse tipo de questionamento, que é o que faz muitas vezes a gente parar e pensar. Se a gente pensar, como eu falei, quando a gente era nômade, você estava lá e pareceu um leão na sua frente. Se você ficar pensando, será que esse leão está com fome? Será que ele já comeu? Será que ele está vindo me atacar? Será que ele só está passeando? Será que... Já era, né? Então, a gente precisava que a nossa emoção falasse, cara, ferrou, corre aí, sobe na árvore, se prepara para lutar, seja lá o que for, porque senão já era mesmo. Hoje em dia, a gente não vai trombar leão por aí, a gente não precisa necessariamente desse sistema, mas ele está embutido, meu amor. So sorry, a gente não tem como se livrar dele, a gente pode aprender como lidar com isso. Então, quando você tem aqueles pensamentos meio doidos, quando você tá com raiva, ou quando você tem vontade de socar a cara da pessoa que tá na sua frente, mesmo você sendo uma pessoa pacífica, ou seja lá o que for, é bom você entender que tudo isso faz parte do sequestro emocional. A nossa mente tem esse lado meio wild aí, a gente precisa estar atento para poder controlar. Então vamos lá para a dica número 1. Não deixe para agir quando você já está no seu limite máximo de raiva. Então, identifique a raiva lá no comecinho. Sabe quando a gente está falando assim, meu filho fala muito isso, eu estou esquentando, ele usa a palavra esquentando. Às vezes a gente fala, eu vou explodir, não é? Mas existe aquele começo que, de certa forma, o nosso consciente, nosso córtex pré-frontal consegue ainda ter algum tipo de direção do que está acontecendo. E nesse momento é importante que a gente entenda que a gente está ficando com raiva. É importante a gente perceber isso e falar, opa, tô ficando com raiva. Porque só da gente identificar aquela emoção já faz com que, de certa forma, a gente alerte o nosso consciente. É como se o consciente falasse, opa, eu tô aqui, né? Eu tô com controle, eu tô entendendo o que tá se passando. E é como se, digamos assim, ele conseguisse manobrar melhor o que está acontecendo. Então, nomear a emoção é muito importante. Estou ficando com raiva. Perceba e pense isso. E isso é importante, gente, porque o que começa a acontecer dentro da nossa mente também? Ela começa a jogar um monte de filme ali, um monte de acontecimento e um monte de coisa que faz com que a gente tenha mais raiva ainda do que está acontecendo. Você entende? Já percebeu isso? Quando acontece, sei lá, uma pessoa te dá uma fechada ali, no trânsito, e aquilo te dá uma raiva, você, nossa, eu tô com criança, que perigo, essa pessoa. Muitas vezes até é uma situação que não aconteceu, mas que te dá mais raiva ainda. Entendeu? Nossa, eu poderia ter batido o carro com meus filhos se acontecesse alguma coisa. Quem nunca falou isso? Se acontecesse alguma coisa com meu filho, eu iria matar o cara, seja lá o que for. Porque a nossa mente começa ali a jogar um monte de história e isso te deixa com mais e mais raiva. E isso faz parte do sequestro, tá, meu amor? Do seu sequestro emocional. Então você já identifica, já avisa ali pra sua mente que você tá entendendo que você tá ficando com raiva. E aí, número 2, comece a elaborar cenários felizes, sabe? Lembra que eu falei que você começa a imaginar, bati o carro, aconteceu alguma coisa com meu filho, etc. Tente reverter esses pensamentos. Começa a pensar conscientemente que, talvez essa pessoa esteja com pressa, talvez ela não tenha me visto. Acho que tá tudo bem, não aconteceu nada, graças a Deus, eu tô bem, tô todos bem, tá? Comece a elaborar uma história, um filme para a sua mente de que aquela situação estava ok, de que a outra pessoa estava ok. E isso vai começar a te fazer diminuir a sua raiva, vai começar a te fazer ter controle da raiva. E aí, isso vai te ajudar a fazer o terceiro passo, que é você abrir ali uma distância entre o sentir a raiva e o responder à raiva. Você entende? Você já identificou, você começou ali a criar outras histórias e isso vai te fazendo segurar aquele primeiro momento da raiva, digamos assim, que você ainda consegue ter consciência para cuidar dela e você começa a distanciar do tempo de que você vai ter uma reação. Então, em vez da sua reação ser uma reação impulsiva, louca, xingando, batendo, fazendo qualquer coisa assim, você vai conseguir distanciar isso e você vai conseguir recuperar cada vez mais a sua consciência para reagir de uma forma mais controlada, se você precisar até reagir, porque às vezes você só precisa seguir em frente com o seu dia. Isso também acontece, tá, gente? Pequenos momentinhos de raiva vão deixando aquilo dentro da gente. E aí, de repente, ela estoura, muitas vezes até em uma coisa pequena. Quando não acontece isso, você às vezes no trabalho, seu chefe te enchendo o saco, você não pode estourar. Você consegue até segurar um pouco esse momento. Mas daí você chega em casa, o seu filho faz qualquer coisa boba e você começa a gritar. Você começa a brigar com todo mundo, porque você já vem sentindo
aquilo, mas você não vem controlando aquilo. Você entende qual que é a diferença? Você pode até controlar a sua reação, mas você não está diminuindo aquela raiva que está dentro de você. Quando a gente começa a fazer isso que eu contei até agora, você está começando a controlar ela para que ela não se estenda, para que você consiga se livrar e no fim do dia, ou né, seja lá o que acontecer, você não vai estourar à toa. E aí, dentro desse aumento do tempo, você pode usar exercícios de respiração, são muito maravilhosos. Se você puder parar e meditar, né? Se você tá no carro, provavelmente não, mas você começar a contar a sua respiração, manter a sua respiração mais lenta, faz uma respiração em 4, 6 tempos, né? Inspira 4 ou 6 ou 8, aí depende um pouco também da sua habilidade com isso. Segura o mesmo tempo, depois solta o mesmo tempo. Um exercício simples, né? Aí segura o mesmo tempo e tenta fazer tudo isso para você aliviar. Algumas pessoas, por exemplo, percebem que andar no meio da natureza melhora a raiva delas, na rua, ir pro ginásio, seja lá o que for. Isso também é bacana. Entender o que vai fazer com que você afaste esse momento entre sentir a raiva e ter uma reação. E de repente, que nem eu falei, a reação nem é necessária, você vai conseguir baixar aquela raiva. E mesmo quando tiver um outro momento que pode te trazer aquela sensação, você vai conseguir controlar melhor. Então, gente, dessa forma, você vai ter total controle. Talvez você nem precise ter uma reação àquilo que aconteceu. Você consegue ter total controle, você consegue pensar, inclusive, em como reagir caso precise. Existem estudos que mostram que aquela impressão que a gente tem de que a gente deveria reagir à raiva e que aquilo faz bem, na verdade, não é real, tá? Quando a gente consegue controlar, é muito melhor pra gente. E a gente começa a criar essa inteligência emocional e começa a ter muito mais controle sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso bem-estar. Tá bem? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu agradeço você estar aqui comigo. Até a próxima! Yeah.